falta de respeito? O cara faz o gol da vitória no final, ele faz o quê? Chora? Esse pessoal vive em que planeta? Esse pessoal acredita mesmo que os jogadores de futebol amam um clube? É, por isso que eu acho que assim, as pessoas que não têm lucidez, que tratam tudo de forma desesperada, querendo cabeça, não tem que ser ouvidas. Porque não é assim que se resolve nada na vida, né? Qualquer problema que você tem, você demite todo mundo, troca todo mundo, ninguém presta. Não é assim. E a gente vê muito isso. Eu acho que essas pessoas, elas extravasam outros problemas que elas têm na vida delas, nas vidas delas, e vão para o futebol. Então, é estagiário, contrata o JJ, que ele está livre. Como se fosse assim, muito simples, né? Muito simples. Demite, contrata, quanto vai custar. Como se fosse. Por exemplo, o Jorge Jesus. Ano passado foi muito bem no Al Hilal. Esse ano já não foi. Foi mandado embora. O Jorge Jesus, gente, não é infalível. Ele poderia ter um trabalho esplendoroso no Flamengo se ele continuasse e poderia, em algum momento, cair em desgraça. A gente não sabe como seria. E essas pessoas acham que é uma coisa matemática. Atrás de volta o velho que resolve. Não sei se resolve. Eu acho ele ótimo, acho que ele deve ser o técnico da seleção, deveria ser. Se o Neymar quer ou não quer, é problema do Neymar, mas não é assim que funciona. Agora, o Flamengo tem um técnico jovem, promissor, que já ganhou títulos, que faz um bom trabalho. Há uma semana estava sendo elogiado por conta da vitória sobre o Corinthians. Agora, vai acontecer com ele, com qualquer um, vai ter momentos de queda. A grande questão é conseguir entender o que está acontecendo e corrigir rota. Mas é muito alvoroço. O Flamengo perdeu para o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Cruzeiro já é uma SAF, contrata vários jogadores caros. Está até dispensando alguns aí. Não estamos falando do Cruzeiro que ficou 10 anos sem ganhar do Flamengo. E por que ficou esse tempo todo sem ganhar? Porque o Cruzeiro caiu em desgraça. O clube praticamente faliu. Então o Flamengo passou a vencer o Cruzeiro sempre. Agora eles têm um time forte, novamente, mais forte que os outros, né? E um técnico muito bom. E que teve respaldo. Aí tem um grande mérito aí do dono do clube, né? Na dividida de jogadores medalhões e do técnico, ele ficou com o cara. Ele ficou com o treinador. Já abriu mão do Dudu, você vê o Gabriel. Tá lá no banco quietinho. Quietinho, pianinho. Entrou, fez o gol, deu uma sorte danada, né? Porque ele perdeu o pênalti. O Rossi pegou e foi uma tremenda defesa. Bateu mal, Pegou, né? bateu mal, mas foi uma defesa difícil, que ele foi lá no canto, né? Ela não foi forte. Mas o goleiro acertou o canto, esticou o braço, conseguiu com a palma na mão defender. Achei também que os jogadores do Flamengo não correram para a área como deveriam. Você tem que sempre correr, porque pode ser que dê um rebote. E eles não correram. Não correram. O jogador que bate sempre tem vantagem, né? Que ele está mais perto do gol. Mas você tem que correr, para dificultar pelo menos o chute do cara. Ninguém foi. Quando foram, já era tarde. Então, mas acho que essa é uma questão menor. O fato é, o Flamengo mereceu perder, jogou mal, tem que tirar lições e eu acho que está na hora assim, de ser questionado internamente esse aspecto de favorecimento, não é favorecimento, mas de preferência inexplicável por outro jogador. Eu E vou só, e aproveitar. só uma Pode falar, André. lembrança rapidinho, tá, Letícia? Só uma lembrança, tá? Quando o Tite saiu e o Felipe Luiz foi contratado, esse chat aqui ficava cheio de gente. E agora? Defende aí o Tite e tal, não sei o que, não sei o que. A gente falou aqui. Eu falei, Mauro falou, até o Alan falou. Os mesmos que estão aqui agora colocando o Felipe Luiz num pedestal e que pediram a cabeça do Tite. Em algum momento, se o Felipe Luiz tiver um momento de oscilação, qualquer coisa, vão pedir a cabeça do Felipe Luiz do mesmo jeito e a gente vai estar aqui dizendo que é maluquice e vocês vão dizer que a gente é passador de pano para o Felipe do mesmo jeito que falavam que era passador de pano para o Tite. Tá acontecendo. Exato, tá acontecendo a mesma coisa. E eu vou aproveitar e só pegar esse gancho aqui, nem vou tratar como algo extenso, porque, no meu ponto de vista, não cabe, né, há muito debate, mas ontem o Gabriel, na hora do gol, né, ele não comemorou, ele basicamente estende as mãos, assim, meio que em sinal de respeito. No gol do Caio Jorge, ele comemorou bastante no banco de reservas, a câmera ali acabou pegando, né, do Premier, teve também do Cazé TV ali a câmera exclusiva, e o torcedor nas redes sociais meio que estava questionando isso. O Arrascaeta fez um golaço, e respeitou 100% o Cruzeiro do início ao fim. O Gabriel só respeitou na hora que fez o gol, mas no Caio Jorge comemorou bastante no banco, aí teve o torcedor que questionou também a postura dele no final da partida. Então, assim, eu vi as redes sociais bem divididas, alguns falando, cara, ele é profissional de outro clube, ele tem que comemorar contra os clubes. E muitos torcedores falando, nenhuma novidade, o Gabriel faltando com respeito. Você acha que foi para tanto? É motivo das críticas aí por parte da torcida? Acredita que o Gabriel faltou com algum respeito com o Flamengo ontem? Qual a falta de respeito? O cara faz o gol da vitória no final, ele faz o quê? Chora?
Esse pessoal vive em que planeta? Esse pessoal acredita mesmo que os jogadores de futebol amam um clube? Eles acreditam que os jogadores de futebol amam um clube? Acreditam mesmo? É sério isso? Meu Deus, isso é muito raro, gente. O cara faz o trabalho dele. E ele não tá errado, tá certíssimo. Foi lá e fez o que paga o salário dele. É lá que ele tá, foi o clube que deu chance a ele. Tudo que eu sempre falei sobre o Gabriel eu mantenho, obviamente. Não tinha que renovar, não vale a pena. É um reserva no Cruzeiro. O Caio Jorge mostrou que é melhor que ele nesse momento, por isso ele é reserva. Agora teve muita sorte, que entrou no minuto final e teve um pênalti que surgiu para ele bater. Se o pênalti fosse um pouco antes, ele não bateria, ele não estaria no gramado. Né? E ainda assim não bateu bem, ele que é um exímio cobrador. Perdeu, aí a sorte da bola ter voltado, ele conseguiu fazer o gol. Imagina, se terminar 1-1 com a defesa do Rossi. Se aquela bola vai para escanteio e o jogo acaba ali. Ele defende, a bola sai, ou chega alguém, dá um bico para longe e acabou o jogo, perdeu o pênalti. Ele flertou com o perigo, inclusive, porque não bateu bem. Não bateu bem. Enfim, mas ele tem que comemorar, tá mais na dele. O que eu acho bobagem é o Arrascaeta, que sai um tempão do Cruzeiro, faz um gol daquele e fica ali paradinho ali. Pensei a mesma coisa. Pô, peraí, cara. Você jogou no Flamengo, meu irmão. Saiu do Cruzeiro já há quantos anos? 2019, já fez gol no Cruzeiro antes. Aí faz um gol sensacional, não fica parado, não comemora. Eu acho isso uma bobagem colossal. Entendeu? Até porque ninguém ama clube nenhum. Os caras fazem o trabalho deles. E nem cobro isso, que tem que amar o clube. Isso é coisa rara de um ou outro jogador com enorme identificação, que às vezes é formado no clube. Isso é cada vez mais raro. Os jogadores, gente, são cercados por pessoas que também são profissionais e que sempre trabalham na seguinte direção: o melhor contrato possível para você. Onde você pode ganhar mais, onde você pode jogar, onde você pode ter as melhores condições. Porque é uma relação profissional. Não tem essa coisa, eu vou ficar aqui porque eu gosto desse clube. Isso é uma coisa muito do passado. Você ainda vê isso às vezes na Argentina e tal, os jogadores que voltam de carreiras internacionais vão para lá para se aposentar no clube de origem, ajudar. Mas aqui no Brasil, Felipe Coutinho voltou para o Vasco. Como é que ele voltou para o Vasco? Para ganhar o quê? Que ganhava o Juninho Pernambucano? Não, fez um contrato normal de jogador e ainda colocou alguns jogadores que ele pediu, né? Souza, volante, o Alex Teixeira, que já tinha sido dispensado, tinha mais um. Enfim, o Vasco ainda teve que recontratar o jogador a pedido dele. Isso é relação de amor? Relação de amor é o seguinte: quanto vocês podem me pagar? Eu já estou com a minha vida resolvida. Eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar o clube, aquilo que me formou e tal. Você vem e joga por qualquer coisa. Isso se você tiver condições financeiras para isso, achar que já deu, né? É muito pessoal. Fora isso, é uma relação profissional, de qualquer um. O Gabriel tá certo. Comemorar, festejar, e com muito alívio, né? Porque ele perdeu o pênalti. Se aquela bola não cai no pé dele para ele fazer o gol no rebote, a torcida do Cruzeiro ia xingar ele bastante, a torcida do Flamengo ia rir dele, e ele teria hoje um momento péssimo, né? Aliás, lembrando, ele é reserva. E entrou no final porque a torcida estava pedindo para jogar 4, 5 minutos. E praticamente não pegou na bola. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.